Olá, 14 de novembro de 2025, Lars Comar naquele nosso comentário da semana. E aí, que história é essa de novo concorrente? Você pensa que o mercado é só o tigrinho atrapalhando o resto do mercado? Não, também tem coisa para atrapalhar ele. Mas, antes de mais nada, vamos dar alguns recados ou vamos falar um pouquinho de outras situações. A Black. A Black está desconcentrando. Como assim? Aqui a matéria fala sobre o frete gratuito, é o que mais tem chamado a atenção do consumidor, tá? Fizeram uma pesquisa de intenção de compra na Black, não vou nem falar Black Friday, vamos tratar como Black November como algo geral. 53% não se importa em esperar um pouquinho mais a entrega, se o envio for gratuito. Eu já venho falando isso há bastante tempo. O que pega na venda da Black é o custo-benefício, é compra de oportunidade, ou seja, o consumidor quer preço, é o que importa para ele, tá? E tem mais algumas matérias sobre a Black que eu acho interessante, antes da gente falar do concorrente do Tigrinho. O levantamento revelou também que 70% dos consumidores se planejam financeiramente para as promoções, 60% pretendem gastar acima de R$ 500. Eletrônico lidera a intenção de compra, sempre foi, seguido por eletrodoméstico, roupa, viagem, itens de beleza. Isso no ano passado. Roupa não entrou, a roupa acabou aparecendo depois de móveis, tá? Em matéria de pesquisa. Móveis não aparece aqui, mas não é isso que a gente vai bater. O que me chamou a atenção é 70% dos consumidores se planejando. Lembra da história? Outubro ele vai segurar e vai deixar para gastar em novembro? Sim, a pesquisa acaba confirmando isso, porque são compras planejadas. Veja, ele não planejou comprar uma cozinha, planejou comprar um computador. Ele planejou fazer compra. Ele vai entrar no novembro, o que tiver mais barato ele vai comprar. Uma coisa que está descentralizando essa compra da Black Friday em si, tirando da sexta-feira, são datas especiais, as chamadas datas dobradas. 9 do 9, 10 do 10, 11 do 11. Já tem algumas matérias, tem muita coisa para a gente falar hoje, não trouxe tudo aqui, mas já tem algumas matérias dando conta de que o primeiro final de semana a venda foi maior do que a semana passada. E o porquê foi maior? Porque está vendendo mais, está se consumindo mais? Não. Aquela venda da sexta-feira, dia 27, também já está antecipando. Então só vamos poder falar o quanto a Black desse ano vendeu a hora que encerrar novembro. Vão ter algumas matérias dizendo que começou muito bem e começou porque descentralizou. Além do dia 27 do 11, já passou o 11 do 11. É data especial, já está em oferta, o pessoal já começou a gastar a grana. Olhando um pouquinho mais para a matéria, o brasileiro está sem grana, ele não tem nem como comprar. Olha só, o Pix também ganhou espaço entre as formas de pagamento avançando 15 pontos percentuais. Hoje, 38% dos pagamentos Pix, se está pagando o Pix é porque você está com a grana. Cartão de crédito ainda é o mais forte, mas ele caiu de 75% para 60%. Ainda é o que é mais usado? Sem dúvida. E o pessoal paga o cartão de crédito depois, junto com o 13º, férias. Mas interessante isso, aumentou em 15 pontos para 38% a preferência Pix e caiu para 60% o cartão de crédito. Então não é assim que está tão endividado, tem que olhar com cuidado. Uma outra oportunidade para o varejo, olha também essa matéria como ela encerra. Assim como o consumidor se antecipa, lojistas e empreendedores também precisam se preparar. Claro, olha aqui, a Black Friday se consolidou como o principal período de vendas do ano. Quem se organiza com antecedência. O que significa? Significa que realmente o Natal não é mais a principal venda. Dezembro não é mais a principal venda do varejo. E ponto. É o novembro. Antecipou e vamos ter que dar um jeito nela, sem dúvida. E tem mais um fator aqui que pode aumentar o poder de compra, tá? Economista explicando a máxima do Ibovespa, a queda do dólar, mas deu o que ele está dizendo. O dólar caiu de 6,30 para 5,30. Isso vai baratear preço de pão, macarrão, café. Isso pesa 40% do índice de preço ao consumidor é influenciado direto ou indiretamente pela taxa de câmbio, ou seja, se o brasileiro vai ter a taxa do dólar cai um pouquinho que seja o preço do pão ou deixe de subir, ele tem o reajuste salarial anual, o poder de compra pode subir, tá? É pouca coisa? Mas dá um fôlegozinho de consumo e ele vai gastar. Não tenha dúvida de que ele vai para o gasto.
Um outro ponto, antes da gente falar do concorrente do Tigrinho, o último, prometo, inadimplência preocupando e preocupando muito. O que é essa situação da inadimplência preocupando? Um dos filiados da Demonitor ligou essa semana, um diretor de empresa, e de uma forma muito clara, ele falou: Lércio, abre aí a ficha do cliente tal, do outro, passamos seis boas redes de loja, antigas, tradicionais, já tiveram suas dificuldades no passado, e como outubro o consumidor deu aquela seguradinha na compra, deixou para novembro, já fez falta, já está prorrogando duplicata essas lojas, e não são poucas. Eu tenho contato com muito analista de crédito e outubro foi um mês de prorrogações. Por quê? Porque o pouco que caiu de venda no varejo já fez falta para as lojas. O que isso nos indica? Lojas com a corda no pescoço. A água está batendo ali pela boca. A concorrência é muito grande, é todo mundo um vendendo mais barato do que o outro, não sobra dinheiro, pagando juro para banco, está apertado. Isso nos preocupa muito, porque se o mercado, se o consumidor der uma recuadinha no quanto ele está gastando, como essas lojas vão se sustentar? E se essas lojas de grande porte, médio porte, não conseguirem honrar com seus pagamentos, vão influenciar muitas indústrias de imóveis, infelizmente. Tomara que isso não ocorra, mas infelizmente está preocupando bastante. Se você também tem essa preocupação, tem indústria de imóveis, entre em contato com a gente na Demonitor, a gente explica como a gente tenta, de certa forma, ajudar nisso. E essa inadimplência, já entrando nessa questão do concorrente, então está faltando grana para o lojista, talvez porque o consumidor não esteja pagando? Talvez. Vários indicadores de inadimplência já vêm dizendo que o consumidor realmente não está lá, aquelas coisas, está aumentando a inadimplência, e essa aqui me chamou a atenção. Eu estou usando um monte de matérias que saiu nesse portal Portas, não conheço ninguém de lá, não ganho nada em fazer propaganda para eles, mas estou usando o material, então é justo que eu até indique que você também siga esse pessoal. Eles falam de material de construção e condomínio, mas afeta muito para a gente no mercado dos móveis. Vamos lá, inadimplência condominial bate recorde e estimula soluções. Endividamento das famílias faz inadimplência atingir 12% no primeiro trimestre. Tá certo, uma informação meio antiga, mas era o maior índice desde 2022. Risco de atrasar a reforma de manutenção e tal. E daí o que o cara fala aqui, o Léo Mack, cofundador da Ucondo, na reportagem. Quando as pessoas param de pagar a taxa condominial, é porque provavelmente já deixaram de arcar com outras contas. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Esse recorde de inadimplência foi logo no primeiro trimestre, foi até março. Janeiro, fevereiro e março, em março estava com recorde. Então, se a pessoa parou de pagar o próprio condomínio, ou seja, vai sair na lista dos vizinhos que ela está com a conta atrasada, você imagina aquela que os vizinhos não sabem que está atrasada. E por isso a gente se preocupa com taxa de condomínio. Bom, então o brasileiro estava quebrado. Em março, nós já estamos em novembro. E de lá para cá ele continua comprando e gastando, tá? Então a gente preocupa de um lado, despreocupa do outro. E se o brasileiro está tão apertado, enfim, a matéria sobre quem é o novo concorrente para o Tigrinho. Novo concorrente para o Tigrinho, para móveis, colchões, eletros, sim, concorrente para todos nós. Como que funciona essa questão do concorrente, tá? A renda do brasileiro, 400 e poucos bilhões, entra todo mês, ele vai gastar um pouco com cada coisa. Esse mês alguém está comprando colchão, o outro está comprando remédio, o outro está fazendo uma viagem. No mês seguinte, quem fez a viagem comprou o remédio, quem comprou o colchão acaba comprando um outro móvel. No final das contas, estatisticamente, todo mês, uma parte da renda do brasileiro vai para alguma coisa. É por isso que quando o Tigrinho veio, ele mordeu uma fatia. Até que o móveis sentiu pouco, se for ver, diante de tudo que ele mordeu. E agora tem outra despesa, vamos chamar assim, para não chamar investimento, mordendo a fatia do consumidor. Não é pouco. Você está ouvindo pela primeira vez aqui, talvez, por este outro ângulo, mas eu tenho certeza que daqui a alguns meses você vai ouvir falar bastante da despesa do brasileiro com isso. O que é? As canetas para emagrecimento. 19% dos brasileiros já usaram caneta emagrecedora. 19. Para cada 5 brasileiros, um já usou a caneta. Lércio, o que isso tem a ver com móveis?
Você tem noção de quanto de grana é? Nós tínhamos uma ideia de que aquelas canetas, quando saiu o Ozempic, né, isso era coisa para rico, custava 5 mil reais, era para diabetes, é um remédio, então as pessoas não vão usar demais, era uma coisa difícil de comprar, faltava, não era qualquer farmácia, precisava de receita. Esquece isso, tá? Essa não é uma realidade. Essa matéria dá conta de que só dessa categoria GLP-1, que era para crescimento da receita das varejistas, ou seja, as farmácias estavam aumentando o volume de venda de medicamento à base do GLP-1, 5 bilhões de reais. Essa era a projeção, mas isso era em junho, tá? Caneta emagrecedora já são mais buscadas que dieta. Em agosto, quando você entrava dentro de um site ou dentro do Google, dos buscadores, as canetas já eram mais procuradas, canetas mais do que dieta. O brasileiro parou de procurar dieta e está indo direto para caneta. O lançamento da O'Leary, não sei se fala de outra forma, O'Leary, sei lá, primeira caneta emagrecedora de fabricação nacional, agosto, tá? Levou uma explosão de buscas. Antes disso, previa-se 5 bilhões, que podia gastar com móveis, mas agora, primeiro eu emagreço, depois eu gasto com móveis. Dados do Google Trends, compartilhado de primeira mão, mostra que pesquisa pelo nome do medicamento utilizado para perda de peso já representa quase o dobro da consulta a respeito de dieta. Nos últimos dias, o termo liraglutida, você nunca ouviu falar disso? Eu também. O princípio ativo desse remédio disparou 1.100%, aumento repentino. O que é isso e quanto custa? Bom, é um dos remédios, ele já está substituindo o próprio Ozempic e outras que tinha, 100% nacional, mas isso aí ele deveria ser utilizado para diabético e o pessoal está usando para emagrecer. O medicamento tem indicação para tratamento da obesidade. Sim, o remédio já é para isso, tá? Já saiu agora, já virou mercado mesmo, começou em agosto, usa essa liraglutida ao invés dos outros, diferente da Ozempic, pode ser aplicado uma vez por semana, ela pode ser usada diariamente, pode aplicar todo dia. Está disponível, a caneta é cara, 307 de canetas ou 3 canetas por 760. Pois é. Paralelamente, a AMS também lançou o Lirux, ou seja, mais uma lançando outra, que utiliza também esse. Porém, é vendido com indicação para o diabetes mesmo. Ou seja, tem caneta que já é para obesidade mesmo. Lércio, mas 760, 3 canetas? Lógico que o brasileiro não vai comprar. Então, eu tenho um amigo que faz importações não oficiais. É aquilo que a gente fala de comprou lá naquele lugar, naquele país. Gente, 270, 300, você já tem esse material disponível. Aí eu digo para você, 300, tem tratamentos que vêm de lá de R$ 1.200 que duram 75 dias, R$ 500 por mês. Quanto da população estaria disposto a gastar R$ 500 ou 1.200 em 3 meses, para emagrecer e ser bonito? Muitos bilhões vão para lá. Mais do que o jogo do tigrinho. É perigoso o cara jogar R$ 10 no jogo do tigrinho para ganhar 1.200 para comprar isso aqui e não comprar móveis. Infelizmente, nós vamos ter que conviver com isso e vocês vão ver nos próximos o que vai acontecer. Olha onde vai parar a mudança de consumo por conta disso, tá? Consumo de refrigerante aumentou 50% entre quem usa caneta emagrecedora. Então não é que o cara vai gastar os quinhentão e aí ele ficou feliz da vida. Gente, dá uma olhada nisso. Não é o Laércio inventando história. Divulgado durante a Latam Retail Show. Pesquisa do varejo, tá? Eles estão olhando isso. O uso de medicamentos emagrecedores, Ozempic, Mounjaro, provocou mudança nos hábitos de consumo dos brasileiros, não é lá fora só não. De acordo com a pesquisa conduzida pelo Varejo 360, consumo de refrigerante tradicional e cerveja aumentou entre os usuários desse tipo de remédio. Sim, já que a pessoa emagreceu, já que dá para emagrecer com um remedinho, eu vou gastar mais com isso. Refrigerante só vai ferrar a saúde dele. O levantamento também registrou aumento da compra de bebida alcoólica, ice drink, vinho fino, vinho de mesa, cerveja artesanal, whisky. O que eu estou dizendo é, o cara além de gastar com esse remédio, ele vai gastar mais com bebida. E se você acha que isso é ruim para você de móveis, continua a matéria. Pesquisas anteriores já indicaram que famílias que usam medicamento GLP-1, Ozempic ou Mounjaro, podem reduzir a frequência e os gastos com alimentação fora de casa, incluindo o café da manhã
e jantar. Ou seja, se você tiver um restaurante, uma padaria, uma panificadora, o Monjaro vai te atrapalhar mais do que outras coisas. É assim que a banda toca. É para onde vai a grana do cara. E não é pouco. Você tinha dúvida que a grana do Tigrinho ia afetar? O cara não ia jogar fora? Nós percebemos onde isso foi parar. Então não duvida não, tá? A coisa pega e pega feio mesmo. Mas vamos voltar a nossos móveis e imóveis. Algumas matérias interessantes. Minha Casa Minha Vida. Eu não sei se você também tem a mesma impressão que eu tinha. Há um tempo atrás falava um monte do Minha Casa Minha Vida, lembra? Quanto se vendeu de imóveis por conta do Minha Casa Minha Vida? Como acelerou as coisas? Hoje isso acabou. Também com a taxa de juros que tem. Pasme. Pasme, porque como nós somos influenciados por notícias do jeito que querem ver. Vamos lá. Vamos trocar de tela, estou com um programa novo, então eu estou confundindo mais do que qualquer coisa. Minha Casa Minha Vida, compra de usados dispara, preocupa setor de construção. Por quê? Evolução anual em milhares de unidades. Dá uma olhada de 2011 para cá, a venda total de novos e usados de imóveis pelo Minha Casa Minha Vida. Bateu recorde. Ela nunca foi tão grande. E você está ouvindo falar em vender imóveis por conta disso? Estamos falando em 600 mil unidades. É muito. Não é pouca grana que está circulando, não. E a gente fala, tá, mas como que pode? Venda de imóveis usados em São Paulo sobe 28% em setembro. As locações, o aluguel também, 13,24%. Ouvindo 1.900 imobiliárias no estado de São Paulo. E a conversa que a gente tem, a conversa é que o mercado está parado, está tudo parado, vixe, ninguém gira nada. Acho que só aluga a casa e vende imóvel. Bom, quem sabe foi isso. Mas, Lars, com taxa de 15%, como isso é possível? O crédito habitacional segue como principal motor do setor, tá? Financiamento bancário responde por 66% das transações. 2/3 aqui são vendidos através de financiamento, sim, com taxa de juro. 52% pela Caixa Econômica. Venda à vista, 20%, direto 12%, é pouco. 59% dos imóveis vendidos foram apartamentos, 41% casa. E daí? De 200 a 300 mil. Segmento de médio padrão. 200 a 300 mil, segmento de médio padrão? Isso me assusta um pouco, porque as casas são de 50 a 100 metros, apartamento não ultrapassa 50, mas 50% estava na região periférica. Como é que é classe média isso, se está na periferia? 50 metros quadrados e é classe média e está na periferia, eu não sei se essa visão está muito legal. Só que nós temos que olhar mais alguns fatores que podem nos afetar nos móveis. Home office impulsiona a busca por apartamentos com 2 quartos. Uma pesquisa da Plano e Plano mostra que 53% dos compradores querem um segundo quarto, não um terceiro, só um segundo quarto para trabalho, refletindo ainda mudanças da pandemia. O mercado confirmando essa tendência, o mercado de São Paulo, 68% dos imóveis comercializados tinham pelo menos 2 dormitórios. Então nós estamos falando em 2 dormitórios, as pessoas querem um para ele e um para o escritório. Minha opinião, tá? Me preocupa muito porque não é para o filho. Volta na matéria do vídeo da semana anterior, as pessoas não querem mais ter filhos e quem é que vai nos sustentar na velhice? Bom, até lá eu acho que eu já fui. Mas de qualquer forma, nós temos um problema econômico pela frente e não é pouco. Você que tem indústria de imóveis, você que tem comércio e precisa de equipe de trabalho, acha robô, acha automação porque não tem gente. E a tendência é não ter. Não é nenhuma questão de economia forte, é que não está sendo produzido gente. Então nós vamos ter um problema. E esses imóveis com 2 quartos, um quarto e um escritório, é porque o pessoal trabalha home office. Eu discordo. Todas as empresas, ou de forma muito generalizada, estão encerrando o home office. Então por que as pessoas querem? Porque as pessoas gostam e querem ter um computador em casa. Há anos atrás, até 20 anos atrás, nós tínhamos a sala. Então nós colocávamos a televisão naquela estante gigante e todo mundo à noite ia para essa sala. Isso mudou. As pessoas querem uma mesinha com o computador, com o teu notebook, para jogar um videogame, para poder olhar ali, para um streaming talvez na televisão, mas o escritório ele acabou sendo como uma segunda sala. Talvez o casal não está junto. E daí? E daí o ramo de estantes e racks sentiu bastante. Por quê? Porque as pessoas podem estar migrando de cômodo. Olha como afeta. A gente tem que prestar atenção em tudo, naquilo que está à nossa volta.
E, gente, nunca é só mercado, também é parte de gestão. Você é daqueles que fica assistindo aqueles caras que falam: o mercado tá parado, tá tudo parado, como se o governo federal fosse o único responsável pela nossa vida. Para, o mercado é muito mais do que isso, tá? E gente dizendo quantas empresas estão quebrando. Então agora eu já te aviso, esse é um momento dor de cotovelo. Mas não é, a intenção minha não é isso não, tá? O mercado é muito difícil, eu sei que é difícil para todo mundo. A minha intenção com isso é só te dar um empurrãozinho para olhar a solução dentro de casa. Não espera fora de casa porque não vem mesmo, tá? E como? Lojas Renner, vixe, confecção, Lers, estão tudo ferrado. Comércio, varejo, tudo ferrado. Bateu as projeções, lucro de 279 milhões no terceiro trimestre, em cima do faturamento. Já resumo para você: 279 milhões sobre 3 bilhões de faturamento, 9,1 na última linha de lucro. Pois é. O varejo não está ferrado? Confecções não está parado? As lojas não estão fechando? 9,1. Quem diria, hein? Imaginou você com 9,1 de lucro? Pois é. 3 bilhões de faturamento e deu 9,1. Mas só ele. A Cury lucrou terceiro trimestre e bateu o recorde de geração de caixa. Essa empresa aqui, a companhia que trabalha com construção, tá? 282 milhões, 1,8 bi de faturamento, 15,7 líquido, de lucro líquido, e crescendo. Tá, mas o mercado está parado, não está vendendo imóvel, não está vendendo nada. E que raio dessa empresa conseguiu crescer o faturamento dela 56%, mantendo 15,7%? Gente, para, olha para dentro. Não tem lógica. Geração de caixa, gerou 233 milhões também, tá? Se você gosta de geração de caixa, também tem como ter lucro e geração de caixa. Mais uma, terceira, que é para a gente matar a gente de inveja mesmo, tá? A Tenda saltou no terceiro trimestre, as ações dela dispararam. Por quê? Porque ela aumentou o faturamento em 24%. Impossível. Sim, ela focou em imóvel de valor mais baixo, tá? Mas e a taxa Selic? Como é que ela vendeu 24% a mais se a taxa Selic está fora? Eu não estou falando para você que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela está buscando recursos no FGTS. Taxa de 5% a 9%. Com isso ela conseguiu o faturamento. Então não são os 15% de Selic, é de 5% a 9%. 9% do FGTS para uma casa financiada em 30 anos não era para estar vendendo, mas tudo bem, quem sou eu? Ela termina dizendo que ela espera que reduza a Selic para poder melhorar o resultado dela. A empresa prevê impacto positivo quando reduzir a taxa Selic, porque atualmente ela gasta 160 milhões por ano em despesa financeira líquida. Quando eu vi isso aqui na hora, eu falei assim: faturou 1,1 bi, mas está se enterrando até o último. Não, eu olhei lá. Fora esses 160 milhões, cada trimestre sobra mais 100 milhões no lucro. Então não é essa a questão, tá? Não é não. Tá aqui o link para todas as matérias. Eu espero que você tenha gostado desse material. Segue a gente, compartilha com os seus amigos, fala o que você imagina dessas canetas emagrecedoras. Não precisa falar se você usou não, tá? Esse não é a questão. Será que isso vai levar grana da gente? Muito obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser.